Hoje nós já estamos com o tempo bem avantajado, tá? Se você olhar para o seu relógio, já são 11h23. Olhe para o seu relógio, você pode olhar agora, que você vai relaxar um pouquinho nesse início, tá? Então eu vou fazer todo o possível para nem atropelar aquilo que eu desejo falar e também não enrolar muito, para que a gente possa falar sobre tudo, porque hoje nós estamos no terceiro dia da série de palestras de como andar de bicicleta, que fala sobre práticas cotidianas de vida espiritual, no afã de que tenhamos vivência diária com algumas práticas, para que elas se tornem tão parte de quem somos, que venham, portanto, a transformar como vivemos. Como andar de bicicleta, falar, caminhar. São coisas tão fáceis hoje, mas que um dia demandou aprendizado, demandou internalização, demandou intencional treinamento para desempenharmos funções tão automáticas. Ah, nunca treinei para andar. Treinou, mas você era tão novo que você não lembra. Você treinou muito, caiu, fez errado, andou por lugares que não deveria, mas finalmente você aprendeu a andar e hoje você anda. Se você não tem nenhum defeito congênito, ou se você não tem nenhuma deficiência, alguma coisa assim, você anda. Assim também nós desejamos, através dessa série, fazer com que seja como andar, falar, nadar e andar de bicicleta, algumas práticas de vida espiritual, e que elas deixem de ser espasmos esotéricos ou místicos e passem a ser vida cotidiana. Antes de falar especificamente sobre o de hoje, e se você não veio domingo passado, eu chamo você a ir para uma das nossas redes sociais e acessar lá e assistir. Eu acho que vai ser muito instrutivo. Aqui fizemos semana passada sobre oração, mas eu não vou ter tempo de fazer um resumão do que foi oração. Eu coloquei aqui para fazer, mas já passou o tempo de eu fazer o resumão. Mas eu gostaria de chamar a atenção para uma coisa que tem sido muito interessante nesses últimos 9 anos na Comunidade Viva para mim, como o palestrante mais corriqueiro aqui da Comunidade Viva. Quase sempre eu recebo tapinhas nas costas depois de palestras. Normalmente eu recebo tapinhas nas costas de pessoas que concordaram com aquilo que eu falei. Então, quase todos os domingos, alguns domingos mais, outros menos, eu recebo: cara, isso foi para mim, isso tocou em algum negócio que eu precisava, isso, aquilo e tal. Isso é ótimo, principalmente se eu permitir que o meu ego não se infle, né? Porque é complicado quando o nosso ego fica inflado por causa de tapinhas nas costas. Mas isso é bom, porque é um termômetro, dá parâmetros para nós podermos... a pessoa parece que está entendendo, legal. Mas existe um fenômeno que tem sido um tanto quanto, não sei, eu não vou qualificar, mas um fenômeno interessante, que tem acontecido e com frequência aqui na Comunidade Viva. Aquelas coisas com as quais eu concordo, quando eu estou ouvindo alguma coisa, eu chamo de vontade de Deus e de palavra de Deus para mim, com o que eu concordo. As coisas com as quais eu não concordo, eu digo que são contrárias à vontade de Deus. Ou eu dispenso como: não, isso aí é coisa do Winston. Ele é revoltado assim mesmo. O Winston está só tentando desconstruir coisas da nossa cabeça. Ele é filosófico mesmo. Coisas assim. Isso tem acontecido com uma frequência tão grande que hoje eu queria gastar um pouco de tempo para falar sobre isso. Da minha boca não são proferidas somente palavras de Deus. Eu não sou oráculo do Senhor. Você sabe disso, né? Sabe disso? Eu espero que você saiba. Se você não sabe, está sendo informado agora. O Espírito Santo não se apodera de mim e de repente eu começo a falar coisas que não são de mim. Não passa por um crivo de raciocínio. Eu não estou num momento inconsciente quando eu estou na palestra. Você sabe disso, não sabe? Sabe? Amém. Que bom que você sabe. Entretanto, é sintomático nós afirmarmos que algo é
palavra de Deus ou vontade de Deus só quando aquilo não contraria algo que eu já tenho previamente. Existem muitas coisas que a Bíblia vai desconstruir da construção religiosa ou espiritual que tivemos no passado. E se a Bíblia começar a bater em algumas coisas em você, a minha esperança, desejo e profunda vontade é que você se renda ao que é a instrução da palavra de Deus. Não somente aquilo que você concorda ou aquilo que a sua tradição trouxe até hoje, mas que você permita que a sua tradição, o seu conforto seja confrontado pela palavra de Deus e que você venha a se conformar à realidade, à verdade, à palavra de Deus e não simplesmente descartá-la quando ela não couber no seu escrutínio tradicional. Você entende o que eu estou falando? Domingo passado, quando eu falei sobre oração, alguns de nós se sentiram grandemente desconfortáveis quando eu falei que nossas orações muitas vezes são frutos de paganismo. Hoje eu gostaria de ratificar, não retificar. Retífica é consertar, ratificar é confirmar. Eu gostaria de confirmar que muitas vezes as nossas experiências de oração são fruto de concepção pagã. Explico e repetirei o que eu falei domingo passado. Nós buscamos ao Senhor como gênio, como ídolo. E então nós fazemos vários movimentos espirituais e tantas vezes juntamos mais gente no afã de convencê-lo a fazer a nossa vontade. Isso é movimento pagão. Isso é paganismo. Porque é o paganismo que tem o arcabouço teológico e de vivência espiritual de que eu, por rituais ou por movimentos, consigo movimentar o místico, o espiritual ou o sobrenatural. Algumas músicas que cantamos aqui, nós não cantamos mais essas, mas algumas músicas que o povo evangélico canta são músicas pagãs. O negócio de mover o sobrenatural é paganismo. Nós não movemos o sobrenatural. Nós cremos que o sobrenatural nos move. Eu sou movido pelo Espírito Santo de Deus, espero que você seja, quando eu permito que Ele me mova, porque eu posso calar o Espírito, isso é bíblico. Eu, Winston e você também podemos calar o Espírito em nós, mas nós não temos poder de movê-lo. Portanto, além de ratificar, eu gostaria de até empurrar mais. Sabe aquele adágio de que a oração move a mão de Deus? Pinte isso para mim. Feche os olhos e pinte isso. Faça um quadro da sua oração movendo a mão de Deus. Isso parece com mensagem de Cristo ou mensagem de algum guru pagão? Se a minha oração move a mão de Deus, a minha oração tem poder sobre Deus, estou certo? Ela não tem poder, portanto a minha oração não move a mão de Deus. Ah, mas Winston, teve um dia que a gente fez um pacto com Deus e a gente ficou em jejum e oração por uma semana e a criança não morreu. Ah, então foi o seu jejum e a sua oração que salvou a vida da criança. Não foi o poder de Deus, pela sua própria vontade e soberania, que se livrou a vida da criança. Ah, Winston, então para que eu oro? Sabe para que eu oro? Eu oro para atravessar por esse momento de uma forma não angustiada ou compartilhando minha angústia com Deus. E não somente isso, mas repleto da paz que excede todo entendimento, que guarda o meu coração e a minha mente, eu possa não somente enfrentar, mas com a minha comunidade apoiar a criança, a família da criança e todos em volta como um só corpo. E assim, inclusive, trazer cura para aquela criança como instrumentos do soberano Rei dos Reis. Mas a minha oração não dobra a vontade de Deus.
Isso não é expresso no Evangelho. Ok? Eu sei que muitos de vocês ouvindo isso estão se contorcendo na cadeira. O meu desafio é: busque mais respostas. Se as minhas palavras são ofensivas a você, pela tradição de oração que você vem vivendo, busque respostas na palavra. Busque aprender como Jesus ensinou-nos a orar. Busque ver como Jesus orava. Busque aprender como Paulo orava. Como Paulo insistiu com Deus tremendamente para que o espinho fosse tirado da carne dele, e a resposta de Deus a Paulo foi: a minha graça te basta. Ou quando Jesus chamou os seus discípulos para orarem com ele, Jesus fez uma corrente de oração. Não fez lá no Monte das Oliveiras? Jesus faz uma corrente de oração, diz assim: meus discípulos, vamos orar comigo. E eles dormem. Será que Jesus estava tentando balançar a vontade de Deus, levando mais gente para fazer pressão no gabinete de Deus? Ou será que Jesus precisava de apoio para passar pelo momento mais angustiante de sua vida e queria que orassem com ele, para que ele encontrasse paz na angústia tremenda que ele estava vivendo? Ao compartilhar, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que sejam curados. Vocês estão vendo onde eu estou querendo chegar? Nós tratamos os movimentos espirituais como passos de vivermos o esotérico, o místico, como pagãos. E nós precisamos dar passos a tratarmos isso como povo de Deus. Eu, como filho de Deus, não preciso convencê-lo que ele me dê peixe em vez de pedra. Eu, como filho e herdeiro de Deus, não preciso convencê-lo para que ele faça o bem para mim. Você está comigo? Eu não preciso. Mas eu, como filho, posso deitar no colo dele em dor e agonia e dizer: pai, me ajuda porque está doendo e eu não aguento mais. Faz passar essa minha dor, porque isso é tudo que eu estou vivendo. Eu, como filho, posso derramar as minhas angústias e a minha necessidade. E o Pai que vem em secreto me retribuirá. Sabe por quê? Porque Ele é Pai. E antes mesmo de eu proferir qualquer coisa, Ele já sabe. Mas é do seu desejo ter comunhão comigo no momento em que eu chego a Ele e exponho a minha agonia, a minha depressão, a minha insatisfação, a minha dor e até mesmo a minha adoração e a minha completa satisfação nele. Você consegue ver a diferença entre o pagão e o cristão? É só isso que eu estou falando sobre oração. Quer fazer corrente de oração? Faça mais ainda, mas não faça para barganhar com Deus, não faça para dobrar a vontade de Deus, não. Faça para que vocês orem juntos e busquem juntos a vontade de Deus, e encontrem juntos a paz de Deus, e encontrem juntos as respostas de Deus, juntos. Contactem o maior número de pessoas para que vocês juntos cresçam em conhecimento e dedicação a Deus, mas não para dobrar a vontade de Deus. Isso não foi o que eu falei domingo passado, tá? Isso é só que eu precisava ratificar sobre o domingo passado. Esse domingo nós vamos para jejum. E pense num negócio estranho o jejum, sabia? Jejum é um troço estranho. Eu acho que poucos de nós sabemos como fazer jejum. E eu não posso nem dizer que eu sei, porque eu jamais fiz um jejum de verdade. Jamais, nunca tive essa experiência. Então você pode sair daqui hoje falando que o Winston falou de coisas que ele nunca viveu. Talvez pela primeira vez na minha vida eu esteja falando sobre algo que eu, de forma categórica, jamais vivi como uma prática cotidiana de vida espiritual. Eu passei por momentos de jejum quando eu e a Alessandra estávamos passando pelo nosso vale relacional, quando eu e a Alessandra quase nos divorciamos e foi um caos lá em Brasília. Eu passei dias sem comer, mas não foi jejum, porque não foi buscando a vontade de Deus e tentando me consagrar ao Senhor. Sabe por que foi? Foi porque eu estava passando por um momento tão infernal na minha vida
tão debilitante que nem fome eu tinha. Aí eu não comia, perdi peso pra caramba. Simplesmente que eu parei de comer. Foi um jejum, mas não foi jejum. Porque o jejum é mal compreendido entre nós hoje, porque ele também passa pelo crivo de paganismo na nossa cultura. Porque jejum, na nossa cultura brasileira cristã, se assemelha muito à greve de fome. E jejum não é greve de fome. Porque jejum muitas vezes passa por aquele negócio, não, é o seguinte, ó, eu vou fazer uma aliança com Deus. Vou fazer uma campanha com Deus. E desculpa eu usar termos que você usa, eu não estou querendo te ofender, eu estou querendo ser claro. Vou fazer uma campanha com Deus e eu vou fazer o jejum por 40 dias. E depois de 40 dias a gente vai comprar esse apartamento. Ou eu vou jejuar pela cura de tal pessoa. Ou eu vou orar e jejuar para que aquele casal não se separe. Tá? Olha bem comigo, você viu que eu falei sobre a oração? Você está vendo os traços de paganismo nessas palavras que eu acabei de falar? Em que eu vou fazer tal coisa para que alguma coisa aconteça. Logo, o meu jejum de alguma forma move o espiritual e aí o que eu quero acontece. Tá? Eu não terei tempo de ir texto por texto. Eu fiz isso durante a semana, até porque quando eu não vivo alguma coisa, eu tento pelo menos ter conhecimento teórico sobre o fato. Tá? Mas no Antigo Testamento, o jejum não é tratado dessa forma. Eu vou trazer alguns exemplos de jejum. Lembra quando Davi adultera com Betseba e esse adultério acaba gerando o assassinato de Urias e acaba gerando um filho? Vocês estão comigo? Isso, esse filho, ele acaba morrendo, tá? Até o momento em que o garoto não morreu, Davi estava vestido de saco, tinha jogado cinzas sobre o seu corpo, estava em jejum, estava em oração, agoniado com o que o seu pecado havia trazido de consequência para aquela criança. No momento em que a criança morre, ele toma banho, sai e fala, beleza, vamos seguir com a vida agora. Para muitos de nós, Davi estava tentando mover o coração de Deus para que o garoto não morresse. Leia o Salmo 51. O Salmo 51 narra a agonia do pecado de Davi. A dor. Dizendo que até os ossos dele doíam. Sabe por que Davi jejuou? Em contrição e arrependimento. No Antigo Testamento, Deus inclusive chama o seu povo a jejuar. Não só como um movimento de dedicação a Ele, de consagração, de se preparar para o que Deus faria, mas também no movimento de vocês estão em pecado, portanto vivam arrependimento. E parte do movimento de viver o arrependimento era parte do jejum. Eles paravam de comer, se vestiam de saco de novo, jogavam cinzas sobre si, demonstrando, nós estamos arrependidos. Vocês lembram quando Jonas chega a Nínive? E ele prega a Nínive com raiva de Deus e do mundo, literalmente. Ele prega a Nínive, e aí Nínive toda entra num jejum da cidade inteira. Aí muitos de nós lemos isso, Nínive está jejuando para que Deus mude o propósito dele para com Nínive, que era de destruição. Então eles jejuaram para não serem destruídos. E de novo, eles não jejuaram para não serem destruídos, eles jejuaram porque eles tinham plena consciência de que o que eles haviam feito havia levado àquela condenação e, portanto, eles arrependidos jejuam. E antes mesmo de eles terminarem o jejum, Jonas sai de lá com raiva, com ódio, dizendo, Deus, eu sabia que tu eras misericordioso e que agora tu não vai mais destruir. Não foi o jejum que mudou a vontade de Deus, foi a mudança do coração, porque Deus muda.
Mas eu aprendi que Deus não muda. Não, Deus muda. Ele não muda por causa do seu jejum, nem por causa da sua oração. Mas Ele muda quando nós transformamos as nossas atitudes. Então quer dizer que Deus muda? Não, eu estou brincando, gente. É um jogo de palavras. Deus permanece o mesmo ontem, hoje e eternamente. Entretanto, aquilo que Ele proferiu de destruição para aqueles que mudam seus caminhos, Ele transforma em graça e misericórdia. O Antigo Testamento é repleto de momentos assim, inclusive para com o povo de Israel. Deus chama o povo de Israel de prostituta, pela forma que o povo de Israel era infiel. Aí Ele fala: se o meu povo, que por mim se chama, se o quê? Se fizer o quê? Se humilhar e orar. Tá vendo? É a oração e a humilhação. Não. Sabe o que é se humilhar e orar? É mudar de direção. É estar debaixo da soberana mão de Deus e se humilhar diante dEle. Um dos sinais de humilhação e de estarmos sujeitos à vontade de Deus é jejum. E é um exercício que vem sido feito, tem sido feito pelos milênios aí. Não só a prática cristã tem o jejum como um exercício, como uma ferramenta de desenvolvimento espiritual, mas muitas outras experiências religiosas, experiências de fé. Você vai ver jejum no judaísmo, no islamismo, vai ver no budismo também, com diferentes ênfases. Mas Jesus nos ensina como devemos fazer o jejum. E eu gostaria que nós falássemos por um tempinho sobre como Jesus nos ensina. Mas antes de lermos a palavra de Jesus, eu gostaria que nós lêssemos a palavra de Satanás. Você lê comigo a palavra de Satanás? A Bíblia contém palavra de Satanás. O capeta em pessoa, o capiroto, o bode. Está registrado lá palavras do bode. Tá? Abra em Mateus 4. Nós só vamos para o livro de Mateus por enquanto. Tá? Mateus 4. Olha o que Satanás diz em Mateus 4. Claro que não é só Satanás que está dizendo. Jesus conversa com ele. Tá bom? Mateus 4, a partir do verso 1. Vai estar projetado na tela também. Olhe bem, é a narrativa do jejum e experiência no deserto de Jesus, que foi para lá para ser tentado, foi levado para lá pelo Espírito para ser tentado por Satanás, e aí trava diálogo entre Jesus e Satanás. Lerei. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias, você vê que tem jejum no processo? Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Sério? O tentador aproximou-se dele e disse: o tentador é um código para Satanás. Olha o que diz, olha que é a palavra de Satanás. Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, responde: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito: não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou para um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e disse-lhe: tudo isso te darei. Palavra de Satanás, não confundam quem está falando aqui, tá? Palavra de Satanás. Tudo isso te darei se prostrares e me adorares. E Jesus disse: retira-te, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. Por que eu começo falando sobre jejum com esse texto? Porque se nós atentarmos bem para a experiência de Jesus com Satanás, veremos quão satânico e diabólico é muitas vezes a nossa experiência espiritual de jejum e oração. Repetirei. Se nós atentarmos bem para a interação entre Satanás e Jesus,
nós veremos quão satânica e diabólica tantas vezes é a nossa interação com Deus através de oração e de jejum. Por quê? Eu explico. No jejum, como eu falei alguns instantes atrás, muitas vezes o que nós estamos buscando é justamente o pão, é justamente todas as coisas te darei. É justamente Ele não permitirá que tu tropeces. Nós estamos buscando coisas para serem agregadas a nós. E no processo de jejum e de profundo mergulhar espiritualmente de Jesus nesses 40 dias no deserto, Ele na verdade estava se preparando para poder dar as respostas a Satanás e dizer: nem só de pão eu viverei, eu não prestarei culto a você, e por favor, vá embora. E ele estava se preparando para ser firme no momento em que todas as suas necessidades estivessem gritando, e ele mesmo assim tivesse a capacidade de dizer: eu não me renderei nem ao meu desejo e nem a ti, capeta. Você está comigo? Portanto, o momento de jejum de Jesus foi um momento de consagração, foi um momento de preparo, foi um momento de extirpar os ruídos, foi um momento de mergulho em algo não somente físico e de minhas necessidades, mas de outras necessidades que tantas vezes são caladas pelas nossas fomes que pulsam nas nossas veias. Portanto, Jesus cala essas fomes por um tempo, e assim ele se capacita a vencer Satanás. Argumentativamente sim, nesse texto, mas ele se consagra. Jesus, aqui Jesus, o Emanuel, não pecador. Ele passa 40 dias em consagração total, para se fortalecer espiritualmente. Jesus. Aí talvez você diga: mas ele conseguia. Não, se ele fazia, a gente tem que fazer muito mais, porque ele talvez nem precisasse. Você está comigo? Ele, como Filho de Deus, assim, Verbo encarnado, Emanuel, ele poderia, tipo, Henrique, assim, acabou. Agora, a palavra de Paulo para nós é: revistam-se de toda a armadura de Deus. Aí ele descreve a armadura, e no final ele fala: para que vocês possam resistir no dia mau. Portanto, mais uma vez, vamos nos afastar das tendências diabólicas e satânicas dos nossos movimentos espirituais, e vamos mergulhar no preparo oferecido por Deus, para que eu seja capacitado para enfrentar o dia mau. Porque o jejum é um exercício que devemos fazer, assim como a oração, como um exercício de prática espiritual cotidiana, e não somente em espasmos para convencimento de um divino, para que ele faça a minha vontade. Isso é diabólico. Isso aqui é de preparo espiritual para que eu cresça, e seja totalmente aberto para a influência de Deus em minha vida. Vamos agora então para a palavra de Jesus, lá em Mateus 5,33. E eu vou encerrar com a palavra de Jesus sobre jejum. Vamos para Mateus 6,16. Algum outro dia eu falo sobre sim. Eu ia falar sobre juramento. Muitas vezes usamos o jejum para jurarmos a Deus, né? Sabe aqueles propósitos que a gente faz? De que se Deus curar o meu filho, eu vou fazer um jejum de 6 meses de Coca-Cola. Eu estou brincando, mas existem esses processos, né? Deus, se tu me deres esse emprego, eu vou dar por 1 ano o dízimo para ti. Sério? Você vai me dar algo que já é meu?
Ou então, será que Deus realmente está interessado se você está bebendo ou não Coca-Cola? Eu acho que Ele está por causa da tua saúde, tá? Mas será que não beber Coca-Cola vai mudar a vontade de Deus? Sério? Vai te dar um emprego não beber Coca-Cola? Não, mas foi meu pacto com Ele. Lê depois o texto, tá? O texto de Mateus 5 sobre juramentos, Mateus 5:33. Tá? Diz que não devemos jurar por coisa alguma, porque a nossa palavra deve ser sim, sim, não, não, acabou. Senhor, eu vou fazer isso e acabou. Não é porque Ele vai fazer alguma outra coisa, não. Mas o texto que nós queremos tratar é Mateus 6,16 em diante. Abra lá, Mateus 6,16 vai estar projetado também. Vamos ler o texto inteiro sobre jejum, Jesus ensinando sobre jejum. Quando jejuares, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai que vem em secreto. E seu Pai que vem em secreto o recompensará. Sabe o que eu aprendo com Jesus? Que o processo do jejum, o exercício do jejum não é para a promoção pública de espiritualidade. Eu não jejuo para mostrar para os outros que eu sou espiritual e portanto eu jejuo. Eu não jejuo para consternar a comunidade dizendo: ah, gente, ele está se consagrando a Deus, olha que bonito. Não, o jejum não serve para a promoção pública de espiritualidade. Na verdade, não existe lugar nenhum na Bíblia que incite-nos a viver promoção pública de espiritualidade. Não há lugar para nos gabarmos da nossa espiritualidade ou de como nós temos contato com Deus. E olha o que eu estou fazendo para Deus. Não há nenhum lugar que isso é prescrito e nem elogiado, muito pelo contrário. Todos os movimentos espirituais que chamam o holofote para mim são condenados na palavra de Deus. Todos esses movimentos. Mas Jesus ensina não só que o jejum é importante, mas que Deus o vê. E que o Deus que vem em secreto recompensará. E muitos de nós, por esse momento de lermos, podemos falar: tá vendo aí, Winston? Se eu fizer jejum, Jesus vai me recompensar, te peguei. Não, gente. Jesus vai te recompensar sobre o quê? Por você ter feito greve de fome? É por isso que Jesus vai te recompensar? Será que é em resposta ao seu jejum? Pense bem comigo. Jesus então vai esperar a comunidade viva parar de comer para Ele fazer o que Ele quer? Ou será que nós estamos vendo a superfície do ato antes de olharmos para a profundidade da disposição? Porque o que Jesus instrui em todo Mateus 5, 6 e 7 é que existia um movimento em sua época religioso, mas que não passava de alguns milímetros de profundidade no tocante à espiritualidade, em que se dava o dízimo, mas por trás se sonegava a generosidade, em que não se matava, mas se exterminava, em que não se adulterava, mas cobiçava a mulher do outro. Vocês estão comigo? Então Jesus está em todo Mateus 5, 6 e 7 chamando a um aprofundamento da visão religiosa pervertida para uma visão espiritual real. E aí Jesus chega na oração e diga: para de fazer oração superficial para os outros verem, porque o que a gente quer é se conectar com Deus. Então entra no teu quarto, entra em contato com o teu Deus, o teu Pai, e Ele vai te recompensar, porque é isso que Ele faz. Não é isso que Deus faz? Deus é um Deus misericordioso e gracioso. Os planos que Ele tem para mim não são planos de destruição, mas sim de prosperidade. Isso é verdade. Então já é vontade dEle. Mas quando eu faço a parafernália toda para todos verem, eu já fui recompensado. Portanto, não é o movimento da oração que me traz benefícios, mas é o Espírito que me traz a oração, é o movimento meu de estar contrito,
de estar quieto diante de Deus constantemente, como uma prática diária, um hábito. Quando eu estou nesse lugar, eu sou capaz de ver a generosidade de Deus. E tantas vezes Deus finalmente é capaz de falar comigo. Tantas vezes a gente está se debatendo com um corpo espelho. Você não entendeu nada do que eu falei, né? Eu tinha uma Cocker Spaniel um tempo atrás, lá em Brasília, eu era adolescente ainda. Cocker tem uma personalidade tipo a nossa, não para, sabe? É uma loucura o Cocker, pelo menos a nossa era. Alguém tem Cocker aí? Agora ele é grande. O teu também é agitado? É, da personalidade da raça. Às vezes eu acho que existem várias raças humanas. As personalidades são diferentes. Mas a personalidade da raça, todo doido. Eu saí para passear, minha disposição já era passear com essa cadela. Linda cadelinha, loira, linda, 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 linda. Cuidava dela, não penteava muito, porque eu não gostava desse negócio. Mas pegava, colocava numa guia, que era na verdade uma corda, não tinha dinheiro para comprar uma guia, uma corda, e amarrava na grade. Só que enquanto eu fechava a grade, eu moro no Brasil, fechava uma grade para abrir a outra, a gente não pode abrir as duas, né, bem? Tem que fechar uma para abrir a outra. Eu fechava uma para abrir a outra, eu amarrava ela. No que eu virava as costas, ela estava amarrada, quando eu voltava para ela não conseguia nem se mexer. Ela estava toda apertada, porque ele tinha dado várias voltas a corda nela, porque ela não parava. E certa vez, já no seminário, veio à minha mente de novo essa cena dela. Toda apertada, quase morrendo lá, achando que, pelo muito correr, pular e se embaralhar toda, eu ia levá-la para passear. Para que eu estava lá fora? Eu estava lá fora para levá-la para passear. Ela não precisava se embolar. Ela não precisava de toda aquela agitação, de toda aquela loucura. Se ela tivesse ficado quieta, na verdade, se contrita, humilde, esperando a ação do seu soberano, Winston Lages, ela teria passeado por mais tempo e teria gozado do passeio e da grama e de tudo mais. As bênçãos do Winston teriam se derramado sobre ela. Você não se perca no exemplo. Você está comigo? Parece que às vezes a gente parece um cachorro, fazendo todas as parafernálias espirituais para ver se Deus olha para a gente. Senhor, olha aqui, eu estou humilhado, eu estou mal, eu estou morrendo e tudo mais. E Deus só está esperando você ficar um pouquinho quieto na presença dEle, talvez até em jejum, para que os seus ouvidos abram e Ele possa simplesmente falar contigo. Para finalizar, eu quero chamar a atenção para Elias. Ele passa por um momento espiritual estupendo. Ele mata a própria mão, uma galera, um monte de sacerdote de deuses estranhos. Aí uma rainha vira para ele e fala: eu vou matar esse cara, eu vou matar esse profeta. Elias sai correndo e por 2 vezes ele vira para Deus e fala: eu quero morrer. Suicida, profeta suicida. Aí Deus vem, dá de comer para ele. Nesse dia não foi para jejuar, ele já estava jejuando, ele não queria comer, ele queria morrer. Aí Deus chega e alimenta ele. Depois ele chega, alimenta de novo e assim caminha, e finalmente ele passa por uma experiência espiritual em que vários barulhos, terremotos e tudo mais acontecem, e aí no silêncio ele escuta a voz de Deus. Numa brisa silenciosa ele escuta a voz de Deus. Tantas vezes tentamos fazer movimentos espirituais não para calar ruídos da nossa própria carnalidade. Tantas vezes tentamos fazer jejuns não para focalizarmos toda a nossa consciência e existência no que Deus está fazendo em nós e fora de nós. Tantas vezes buscamos movimentos de oração e jejum, e hoje eu falo especificamente de jejum, não para contritos e humildes, quebrantados diante de Deus, que nós ouçamos a sua voz, compreendamos o seu propósito e ajamos de acordo com esse propósito. Mas fazemos tudo isso como aquele cachorro esperando passear. Sabe o que é um movimento de oração cotidiana e jejum?
É um movimento de, em vez de nos embolarmos todo na guia, esperando passearmos, podermos simplesmente sentar do lado do dono, como um cão bem treinado, e aguardarmos a ordem do dono para o que for de sua vontade. Ali, atentos somente a uma voz. O problema é que nós temos muitos ruídos por aí. Ruídos dos nossos desejos, as nossas identidades são pautadas pelos nossos desejos. Temos os ruídos espirituais que embolam tudo na nossa cabeça, religiosos e tudo mais. E nós aprendemos, por termos sido pagãos, que nós precisamos fazer algumas coisas para movimentar Deus, enquanto nós precisamos ser algumas coisas para que possamos gozar da presença de Deus. E Ele nos dá isso. Mas tantas vezes precisamos calar o que nos é carnal. Quando eu privo o meu corpo de comida, por exemplo, eu passo a ter consciência de que, primeiro, eu não preciso cumprir aquele desejo e tenho poder sobre o desejo. Logo, eu calo o poder do desejo sobre mim. Quando eu me privo para silenciar tantas coisas ao meu redor e focalizar somente na vontade de Deus para mim, eu tenho um momento de ficar completamente contrito e quebrantado diante de Deus, sem as interferências dos ruídos ao meu redor. Existem pastores, amigos meus, que uma vez por ano eles não fazem jejum de comida, mas eles fazem jejum de palavras. Eles saem para retiros de silêncio e passam um mês em silêncio. Eles narram que naquele mês de silêncio eles ouvem melhor do que qualquer outro dia de suas vidas. Existem outros que retiram alguns meses, às vezes igrejas inteiras, como inclusive a Igreja Católica Romana, que tem um período da Quaresma, que no período da Quaresma eles se preparam para a consagração ligada ao período da Páscoa. Imagine um dia nós fazermos 40 dias de consagração, preparando-nos para celebrarmos a morte e ressurreição do nosso Senhor, que nos dá nova vida. E assim termos momentos inclusive de jejum, em que vamos privar o nosso corpo de comida, para pensarmos e focalizarmos em outras coisas das quais não somos alimentados por comida, mas sim toda a palavra que vem da boca de Deus. Vocês conseguem notar onde se encaixa o jejum nas nossas experiências? Então gostaria de desafiar você o seguinte: esta semana eu vou desafiar você a jejuar. Fique tranquilo, não vai ser a semana inteira. Até porque nós não corremos uma maratona sem treinar. Mas eu gostaria de desafiar você, se você tem saúde para isso. Se você é diabético ou se você tem algum problema de saúde ligada à nutrição, você precisa se abster de fazer jejum. Mas se você tem capacidade física para isso, que você tire um dia, talvez o próximo sábado, talvez até mesmo hoje, talvez o próximo domingo, que você tire aquele dia que você determinará que você não vai ingerir comida naquele dia, mas que em vez de se alimentar o seu corpo físico, você alimentará pelo dia todo a sua vida espiritual. Então você vai sair e entrar em momentos de oração, em momentos de adoração, em momentos de leitura bíblica, e você vai separar aquele dia inteiro, não para uma penitência, jejum não é penitência, mas para consagração, de você realmente mergulhar, não na sua alimentação física, que nós tanto precisamos, mas que você vai naquele dia decidir, não, hoje eu vou me privar da minha alimentação física, e eu vou me esbaldar na minha alimentação espiritual. Eu vou me retirar, eu vou para o meu quarto, eu vou para dentro do lugar mais reservado que eu tenho, e naquele lugar, hoje, no dia que você escolher, eu vou buscar a face de Deus.
Sabe por que a gente faz isso? Porque a gente precisa. Ou porque a gente está passando por necessidades que carnalmente a gente não consegue enfrentar. Então eu desafio toda a comunidade viva a tirar um dia. Eu espero que você possa narrar experiências desse dia, de como foi esse dia para você. Narrar para a sua família, para os seus filhos, ou para os seus irmãos, para a sua mãe, para o seu pai, sua avó. E narrar como você cresceu em sua compreensão de Deus, da vontade de Deus, de sua busca por Deus nesse dia. Que esse dia seja um dia de quebrantamento nosso. Que Deus nos abençoe.